Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Deus abençoe esse tempo que vamos passar em contato com a Bíblia, estudando-a, você e eu. Vamos enfocar mais uma vez os primeiros 18 versículos do capítulo 8 de Romanos, uma das passagens mais magníficas da Palavra de Deus. Acompanhe conosco a leitura desse texto e medite um pouco sobre ele. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Agora, Paulo passa a falar sobre a glória que será revelada em nós. Mas antes de enfocarmos este assunto, vamos resumir o que este texto está falando. Como já disse, este texto mostra o que Deus fez a nosso favor, ou seja, a sinfonia da adequação. Esse texto descreve a adequação da obra de Deus na nossa salvação, redenção e justificação. Esse assunto nos remete ao capítulo 5. Afinal, o que Deus fez de tão adequado assim? Ele mandou o seu próprio Filho na semelhança do homem pecador. Mas Jesus não era pecador. Sua carne não era pecaminosa. Mas ele veio em semelhança de homem pecador. Deus enviou seu Filho como uma oferta pelo pecado, a única oferta aceitável para resolver o nosso problema de pecado. E quando Jesus morreu na cruz, Deus condenou o pecado na carne. O capítulo 5 de Coríntios afirma que quando Jesus morreu na cruz, Deus o fez pecado por nós. Ele que não conhecia pecado para que pudéssemos ser declarados justos por causa dele. É isto que o texto quer dizer quando afirma que ele condenou o pecado na carne. Todos nós ficamos como ovelhas sem pastor, cada um desviado no seu próprio caminho, mas Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. O castigo que nos era reservado ele tomou para si, para que pudéssemos ter paz com Deus.
Sabe, este é o significado do que Deus fez. O resultado é: não há mais condenação. Isto é Evangelho. E estas são as boas novas. Também descobrimos nesta sessão da carta a adequação do que Deus pretendia. O que Deus pretendia? Deus pretendia que o espírito da lei entregue a Moisés fosse cumprido em nós, que não andamos de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito, e que estamos em Cristo Jesus, ou em união com Ele. Tudo isto é uma questão de estar na carne ou estar no Espírito. Estar em Cristo é a mesma coisa de estar no Espírito. Mas Deus pretendia que andássemos de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. Deus quer que estejamos em Cristo para que Ele possa restaurar o propósito que tinha para nós quando nos criou. Você se lembra qual era este propósito? E qual era o seu propósito em nos salvar? Bom, nós temos uma visão da salvação muito egoísta. Queremos sempre saber o que vamos ganhar. Não é verdade? Queremos saber o que vamos ganhar quando entrarmos para esta vida. Quando nós deveríamos perguntar era o que Deus ganha, o que Deus está ganhando. Por que Deus salvou o homem, hein? Só para que o homem fosse salvo? A resposta é: Ele salvou o homem para que os seus propósitos soberanos para o homem fossem cumpridos, aqueles propósitos que foram adiados lá atrás, no capítulo 3 de Gênesis. Uma terceira observação em relação à sinfonia da adequação é que as Escrituras falam sobre a adequação da provisão de Deus. Qual foi a provisão de Deus para que tudo isso acontecesse? Ele proveu a lei do Espírito da vida em Cristo. Esta foi a provisão de Deus para que tenhamos a vida que Deus quer para nós, depois de sermos declarados justificados. Esta é a lei de estar em Cristo, em união com Ele. Esta é a lei do Espírito e é, consequentemente, a lei da vida. Esta foi a provisão de Deus para nos libertar da lei do pecado e da morte. Se implementarmos e vivermos esta lei do Espírito de vida em Cristo, vamos usufruir a liberdade da lei do pecado e da morte. Podemos experimentar a união com Cristo vivo e também a presença do Espírito Santo em nós. Isto está disponível para todos os que creem, mas precisa ser recebido, implementado e aplicado todos os dias na vida de todo aquele que crê. Muitos teólogos acham que a palavra portanto, no início do capítulo 8, nos remete ao capítulo 5. Quando reflito um pouco sobre este portanto, concluo que além de nos remeter ao capítulo 5, também é um acréscimo a tudo que Paulo falou nos capítulos 6 e 7. No capítulo 5, Paulo falou sobre a lei do Espírito de vida em Cristo e anunciou o nosso acesso à graça de Deus. Mas neste capítulo ele falou apenas sobre o acesso à graça. No capítulo 6, Paulo explicou o que significa estar em Cristo, sermos batizados no Cristo vivo, em união com Cristo vivo, em um relacionamento com Ele. Ele disse que somos unidos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. No capítulo 7, Paulo falou que estamos casados com Jesus. Você se lembra disto? Ele disse que a lei é como um cônjuge que morreu e por isso estamos livres, como uma mulher viúva, para nos casarmos. Nos casarmos outra vez e produzirmos frutos para Deus. Paulo fala sobre a necessidade de nos casarmos com o Cristo vivo ressurreto. Você deve estar lembrado que comentamos o seguinte: não são apenas o padre e a freira que se casam com Cristo, não são apenas os celibatários que se casam com Cristo. Esta deve ser a experiência de todo cristão. Eu particularmente acho que quando Paulo começa o capítulo 8 falando, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, está dando continuidade ao que disse nos capítulos 6 e 7, mesmo que esses capítulos sejam um parêntese dentro da argumentação de Paulo. Já dissemos que Paulo gostava muito de usar parênteses. Outra maneira de dizer isto é afirmar, como ele fez no capítulo 7, se não estivermos em Cristo ou no Espírito, somos homens miseráveis. Por quê? Porque sem a ajuda e o cuidado de Deus, vivemos uma vida miserável. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Eu já ouvi gente dizer que, se não houvesse outra vida depois desta, já valeria a pena ser cristão. Paulo não concordava com isto. Para ele,
Se você é um crente e não acredita na vida após a morte, se a sua esperança em Cristo se limita a esta vida, então você é um pobre coitado, um miserável. E aqui no capítulo 7, aliás, no final do capítulo 7, Paulo afirma que se você vive sem a ajuda de Deus, se você não está no Espírito, se você não está em Cristo e Cristo não está em você, se você não tem sua mente voltada para o que é espiritual, então você é um homem miserável. Por isso é absolutamente essencial que ponhamos em prática o que Deus fez e proveu para cada um de nós. Agora no capítulo 8, Paulo continua a falar sobre a mente voltada para o Espírito e a mente voltada para a carne. Podemos intitular o tema que fala sobre a mente voltada para o que é espiritual de a adequação da mente. Paulo afirma que aqueles que têm suas mentes voltadas para o que é espiritual, que vivem de acordo com o Espírito desde que acordam até a noite, esses andam de acordo com o Espírito. E isto é vida e paz. A mente que é voltada para o Espírito se submete às leis de Deus. Você viu só? Olha aí a lei aparecendo outra vez. Nós não jogamos a lei fora, não. A mente que é voltada para o Espírito agrada a Deus. A mente que é voltada para o Espírito permite que a pessoa viva no Espírito e em união com o Espírito. Para falar sobre este assunto, Paulo, ele traz outra vez aquela questão da inadequação da lei da mente voltada para a carne. Ele diz que quando a mente é voltada para a carne, a pessoa vive longe de Deus, sem a ajuda dele, com suas próprias forças e recursos, apenas com a força de vontade, com sua própria ambição. Esta pessoa vive segundo seu querer e conta com a sua autodisciplina, e tudo isso é viver na carne. Quando nos referimos à carne, não estamos falando apenas dos pecados sexuais. Em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo comenta a tribulação pela qual passou quando estava na Ásia. Nesta ocasião, ele foi apedrejado, arrastado para fora da cidade e considerado morto. Ao relembrar esta experiência, ele afirmou: de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Alguns teólogos acreditam que ele ressuscitou dos mortos naquela ocasião. O que Paulo está dizendo nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, é que a autoconfiança é uma sentença de morte. Quantas pessoas acreditam nisto? Isto é carne. Andar na carne ou ter a mente voltada para a carne nem sempre é estar pecando. Pode ser também querer fazer tudo com as próprias forças, sem a ajuda de Deus. E quando você compreende isso que Paulo está explicando, percebe que viver assim é uma sentença de morte. Então, a solução é viver com Jesus. Vamos ficando por aqui hoje. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.